Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, apenas o versículo 1, para a nossa meditação. Primeira Coríntios 11, 1. Coríntios 11, 1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Todos vocês agora, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sem olhar para a Bíblia e para o telão agora. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar uma vez mais. Senhor, fala-nos ao coração e nos ensine a imitar a Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém e amém. Quantos seus filhos se parecem com você? Que tipo de mania, virtude, trejeito, defeito seu eles pegaram? De que maneira você bate o olho assim e fala: nossa, está fazendo igual o pai dele lá. Ou fala: nossa, é a mãe de novo, está repetindo as mesmas práticas, o mesmo jeito. Muitos se parecem fisicamente, tem os traços do pai, tem os traços da mãe. Mas é interessante ver como que essas marcas práticas do caráter, dos costumes, das manias, vão sendo muitas vezes replicadas pelos filhos dentro de casa, né? Às vezes, coisas mínimas, o jeito de cruzar as pernas é igualzinho o jeito que o pai dela cruza, é nele que ela cruza. O jeito de comer, de se portar à mesa é igualzinho à mãe dela. Né? Ou a maneira de se comportar nessa ou naquela área, as mínimas coisas, às vezes vai se observando esses costumes, né? A gente lá em casa esses tempos agora está nessa fase da Elisa papagaiozinha, né? Então é uma imitação constante. Ela tem escala tudo, né? Aí direto eu tô: Elisa, cuidado. Aí do nada ela chega para mim: papai, cuidado, né? Já aprendeu a falar cuidado, nem sabe o que significa cuidado, mas ela gostou da palavra e ela fica: papai, cuidado, né? E aí às vezes você vai percebendo assim, nas mínimas coisas do dia a dia, como que essa influência silenciosa é presente, né? Como que às vezes tem coisas que um pai nunca chegou para o filho e falou: filho, faz assim, mas de tanto enxergar e ver o pai fazendo as coisas daquele jeito, ele repete e faz. Quantos meninos torcem para o mesmo time do pai, sem nunca ter havido nenhum tipo de pressão para que ele torcesse? Ele simplesmente viu que a casa, de certa forma, tinha aquelas cores, se conversava sobre aquele assunto e falou: vou torcer por esse time. Por quê? Alguém mandou? Não, meu pai nunca teve essa preocupação, mas eu resolvi imitar o meu pai e torcer para o mesmo time do meu pai. Eu resolvi imitar a minha mãe e fazer as coisas como a minha mãe faz. E esse é um texto que fala sobre a imitação, né? E aí a fala de Paulo é muito clara e ela é muito simples e não tem muita interpretação por onde fugir. Paulo está dizendo: sejam meus imitadores, como eu sou um imitador de Jesus. O que Paulo está dizendo é: à medida que eu me pareço com Jesus, me imitem.
É algo parecido com o que a gente faz quando alguém vai dar a pública profissão de fé aqui, e a gente pergunta assim para a pessoa: você se compromete a ser submisso e amar e respeitar aos líderes dessa igreja enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras? Assim, sim. Ou seja, enquanto esses homens seguir a Cristo, enquanto essa igreja for uma igreja bíblica, você se compromete a se submeter a essa autoridade? Sim, enquanto ela for fiel às Escrituras, eu me comprometo. E o que Paulo está dizendo é: se vocês percebem que há em mim uma genuína fidelidade em Jesus, ou seja, se vocês olham para mim e veem um genuíno seguidor de Cristo, um imitador de Jesus, me imitem. À medida que vocês conviveram comigo ao longo dos anos, à medida que vocês se relacionaram comigo e viram como eu me comporto, como eu falo, a maneira com que eu exercito a minha fé, vocês sintam-se seguros para fazer a mesma coisa, porque ao comparar a minha vida com a palavra de Deus, vocês encontram coerência. Então, à medida que vocês veem que eu sou um homem bíblico, me imitem, porque eu estou imitando Jesus. Esse versículo é a conclusão do momento da liberdade. O capítulo 10 inteiro, o apóstolo Paulo vem falando sobre o exercício da liberdade no que dizia respeito à alimentação, de comer as carnes sacrificadas aos ídolos, as carnes consumidas em eventos religiosos, as carnes que você comprava no mercado, as carnes que as pessoas te convidavam para ir à casa delas para uma refeição, e elas te avisavam que era carne sacrificada a ídolo, e as carnes que as pessoas te convidavam para ir na casa delas participar de uma refeição, e elas não te avisavam que era carne sacrificada a ídolos. Paulo então dá as diretrizes específicas para cada uma dessas práticas. Depois, se você quiser, leia o capítulo 10, aí que você vai ver a partir do versículo 14 como ele trabalhou toda essa questão. E o final então, o texto, o início do capítulo 11 é o final do capítulo 10. Ele está dizendo: depois de tudo que eu falei, eu dei um monte de instruções para vocês: come, não come, olha, pela consciência faz isso, por causa da consciência não faz aquilo, é lícito e não convém. Ele dá toda a argumentação, e depois de toda a argumentação, ele fala assim: mas além de tudo o que eu disse, eu estive em Corinto com vocês, eu morei nessa cidade com vocês, eu pastoreei vocês, vocês me conhecem face a face, eu vivi o dia a dia com vocês, eu fui pastor de vocês. Então, acima ou paralelo, pelo menos, a tudo o que eu disse, lembrem-se de como era o meu procedimento diante de vocês. E aí o que ele está dizendo: se em algum momento vocês tiverem dúvida de como é que é para fazer, façam igual eu fazia. Se em algum momento você pensar assim: eu não lembro do que Paulo ensinou, eu não lembro quais foram as palavras que Paulo disse acerca de como se comportar nas festas pagãs, mas deixa eu lembrar aqui como Paulo agia. Eu vou agir igual Paulo agiu. O texto está dizendo basicamente isso. Existem os princípios, existe a doutrina, existe uma longa argumentação do que fazer, como fazer, quando fazer, mas se em algum momento você ainda estiver em dúvida do que fazer, sejam meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, porque eu imito Jesus. Façam igual eu sempre fiz, porque eu sempre fiz do jeito que Jesus mandou fazer. Não tem como dar errado. Paulo aqui não está sendo alguém arrogante em chamar para si algum tipo de autoridade superior, no sentido de que ele fosse alguém da estatura de Jesus. Olha, se vocês querem
um exemplo supremo, esse exemplo sou eu. Pelo contrário, ele faz a conexão do quanto ele é exemplo ao o quanto ele é fiel a Jesus. Ele está dizendo: vocês veem em mim um homem que é fiel a Jesus? Então me imitem. Agora, se ao olharem para a minha vida, vocês não verem um homem fiel a Jesus, um homem comprometido com a palavra, se ao olharem para mim, não há evidências de que eu seja um genuíno convertido, as minhas práticas, as minhas palavras, quem eu sou, o que eu faço, não expressa quem Jesus é, ok, não me imitem. Ele está fazendo ele está dando uma orientação aqui, apontando não para si, mas para quem ele segue. Não me imitem por causa de mim, me imitem por causa de quem eu imito. Não me imitem porque eu sou um homem bom, me imitem porque eu sou um imitador de Jesus. Não me sigam porque acham que eu tenho o caminho, me sigam porque sabem que eu estou trilhando o caminho verdadeiro que é Jesus. Ele não aponta para si mesmo, ele aponta para Jesus. E essa ideia da imitação é muito presente nos escritos de Paulo. O texto mais famoso, de fato, é esse. Mas há expressões mais ou menos iguais, cognatas em todos os escritos paulinos. Aqui mesmo na primeira carta, 1 Coríntios 4, versículo 16, ele vai dizer: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Efésios 5, versículo 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filipenses 3,17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha que coisa fantástica. Nossos e do Senhor, paralelo. Eu imito a Jesus e vocês me imitando e imitando Jesus, vocês estão trilhando o mesmo caminho, porque eu sou um homem fiel a Jesus, né? Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, ele vai seguir. 1 Tessalonicenses 2,14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Agora não mais a imitação dele, mas imitar outros crentes fiéis, imitadores das igrejas de Deus espalhadas na Judéia, porque são pessoas fiéis a Jesus. Se vocês imitarem esses irmãos, vocês também estão sendo fiéis a Jesus. Saindo do apóstolo Paulo, ou talvez continuando do apóstolo Paulo, se você crê que foi ele que escreveu Hebreus, lá no capítulo 6, versículo 12 de Hebreus, diz: para que vocês não se tornem indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, esse tema da imitação, de imitar outros crentes, de imitar aqueles que vos presidem, aqueles que vos governam, aqueles que vos ensinam, é muito presente. E chega um momento, então, em que nós vemos que Paulo dá esse estímulo para os seus próprios liderados, para os pastores. A gente vê ele falando isso, claro, para Timóteo e Tito. Na primeira carta para Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Alguém abre aí. Abram, né? Melhor. 1 Timóteo 4, 12. Vamos junto? Ninguém despreze a tua mocidade.
seja, Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Seja um homem a quem as pessoas podem tomar como parâmetro a ser imitado. Ele diz algo igual para Tito, Tito 2,7, abra aí também. Tito 2,7. Leamos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Seja alguém digno de ser imitado. Então, o que nós temos no ensino apostólico, nos ensinos das Escrituras, é que, sim, nós devemos nos tornar pessoas a serem imitadas. E que nós, sim, devemos caminhar para que o nosso procedimento, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada cristã, seja alvo de instrução não verbal para a vida do outro. Dr. Russell Shedd, certa vez, disse que ele não se lembrava de uma única vez que os seus pais o tivessem mandado orar. Mas ele se lembrava de acordar nas madrugadas e ver os seus pais orando. E isso bastou para fazer dele um homem de oração. Ver seus pais orando fez dele um homem de oração. E, meus irmãos, se esse imperativo aqui, se esta noção de que devemos imitar outros cristãos é presente na vida cristã, significa que automaticamente nós, assim como foi instruído aos nossos irmãos do passado, também devemos nos tornar padrão de boas obras, também devemos nos aperfeiçoar, procurar nos apresentar diante de Deus como pessoas aprovadas, dignas de ser imitadas. Porque você pode olhar aqui e talvez pensar assim: olha, essas coisas não se aplicam a mim, porque a fala do apóstolo Paulo aqui era para Tito e Timóteo, que eram pastores. Então, esse tipo de palavra deveria ser direcionado ao pastor Maicon, ao pastor Pedro, aos presbíteros da igreja, aos nossos diáconos, porque eles são aqueles que nos presidem. E eles, então, os nossos oficiais, os nossos pastores, essas pessoas precisam de fato ser padrão de boas obras, e eles precisam ser esses homens que se esforçam para serem imitados. Sim, em certo momento eu vou falar para essas pessoas, para nós enquanto líderes. Mas, meus irmãos, todos nós, de alguma maneira, exercemos funções de autoridade na nossa vida. Você que é mãe, você que é pai, você que é marido, você que é líder, professor na escola dominical, você que convive com pessoas que aqui estão, você que é um cristão mais maduro e tem cristãos menos maduros aqui, todos nós de alguma maneira estamos sendo observados uns pelos outros, para que de alguma maneira funcionemos como padrão e testemunho a ser imitado ou rejeitado pelos outros. Pensando nisso, de que nossos lábios também deveriam proferir as palavras: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. A minha pergunta é: que tipo de influência você é? Ao dizer para alguém, me imite, seja meu imitador, você é capaz de fazer a mesma conclusão de Paulo? Porque eu sou um imitador de Jesus. Porque muitas vezes nós não fazemos o mesmo convite do apóstolo: sejam meus imitadores, porque nós não temos sido também imitadores de Jesus. Nós não olhamos para quem Jesus é e imitamos o seu caminhar, as suas atitudes, o seu amor, a sua graça, a sua bondade. E se nós não imitamos Jesus, automaticamente nós não somos pessoas a serem imitadas por ninguém.
ou pior, nos imitar, se nós não somos imitadores de Jesus, culmina em textos que nós lemos. Líderes, olhem aqui para mim, presbíteros, pastor, diáconos, olhem para mim, professores, líderes de departamento, olhem para mim, presidentes da UPH, das mulheres, da UPA, das crianças, olhem para mim, orientadores, imitem a Jesus. Vocês, nós, enquanto líderes dessa igreja, precisamos ouvir as palavras apostólicas dizendo: tornem-te pessoalmente padrões de boas obras, e aplicar a nossa própria vida. Os oficiais dessa igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, todos nós precisamos diariamente empenhar nossas vidas a sermos cristãos exemplares. Meus irmãos, a igreja, ela vai dar mais crédito e profundo crédito a homens que são fiéis a Jesus. Ou nós, enquanto liderança, nos tornamos sistematicamente homens reconhecidos pela nossa piedade, homens reconhecidos pela nossa seriedade, pela nossa dedicação, pelo nosso amor a Deus, pelo nosso comprometimento, pelo nosso amor ao próximo. Automaticamente, a igreja responderá da mesma forma, porque a igreja, ao olhar para seus líderes e ver pastor descompromissado, presbítero que não tem postura, olhar para diáconos que não honram a sua palavra, olhar para líderes que deveriam ser o exemplo e eles não são, a igreja automaticamente vai se tornar cada vez mais relaxada, porque ela vai olhar e dizer: se nem o diácono é, se nem o presbítero se compromete, se nem os pastores estão nem aí, porque eu deveria ser, porque eu deveria fazer. O que os membros da igreja vão pensar de presbíteros, de diáconos, de pastores que são reconhecidos por sua ausência? O presbítero aparece na igreja uma vez no mês e olhe lá, o diácono só aparece no dia da escala. Homens que não demonstram o compromisso na sua vida diária, homens que não têm sido realmente comprometidos com o reino de Deus, e a igreja então passa a olhar e falar: eu não vejo comprometimento nos meus líderes, eu não vejo nesses homens alguém a ser imitado. Se nós formos oficiais reconhecidos por nosso atraso, para que eu vou chegar na hora nos cultos? O diácono nunca chega na hora, o presbítero só chega atrasado. O pastor sempre chega lá arrumando o terno no último momento, porque ele está sempre atrasado. Para que eu vou levar o horário a sério se os meus líderes não levam o horário a sério? Para que eu vou levar os meus filhos para o CP se os líderes da igreja não levam os filhos dele para o CP? Para que eu vou na reunião de oração, se não tem presbítero na reunião de oração, se não tem diácono na reunião de oração? Para que eu vou oferecer os meus braços para trabalhar, se os meus líderes não oferecem os seus braços para trabalhar? Para que eu vou ser alguém que faz, que age, que se compromete, se ao olhar para os homens que eu elegi, que eu votei, que eu confiei para exercer o oficialato na vida da igreja, eles não são esse padrão a ser imitado? Meus irmãos, quando fomos eleitos e tivemos as mãos impostas sobre nossas cabeças, nos consagrando para os ministérios e os ofícios que fomos chamados, isso não foi de brincadeira.
Isso não foi só para a gente receber tapinha nas costas e se vangloriar que eu sou diácono ou sou presbítero há tantos mandatos, mas é para que nós nos comprometamos de fato e de verdade com aquilo que fomos chamados para fazer, para que quando essa igreja pensar em homens sérios que andem com Deus, elas pensem nos diáconos dessa igreja, para que quando essa igreja pensar em homens de oração, elas pensem nos presbíteros dessa igreja, quando essa igreja pensar em homens pastores, em exemplo de pai de família, em maridos comprometidos, elas olhem para os líderes dessa igreja e vejam, eu tenho nos meus líderes esses homens que têm sido referência de boas obras e de procedimento, de comprometimento, de seriedade. Homens que não têm simplesmente o cargo de oficial, mas que são genuínos servos de Deus. As palavras do apóstolo Paulo eram fortes demais. Líder, pastores do rebanho, homens levantados para zelar por esse povo, honrem os cargos que vocês têm. Não brinquem. Oh, meus irmãos, Charles Spurgeon, a falar em relação ao ministério pastoral, ele falava que era o mais gracioso e o mais assustador de todos os ministérios. E eu estendo isso a todos nós, oficiais da igreja. Ser presbítero é uma graça, ser diácono é uma bênção, mas deveria te assustar se você está morcegando, deveria te assombrar se você não tem levado o seu presbiterato, o seu diaconato a sério, porque, meus irmãos, você precisa ser, nós, enquanto líderes chamados por Deus, eleitos pela igreja, consagrados pela imposição de mãos, precisamos nos tornar pessoalmente padrões de boas obras e homens que dizem, eu imito a Jesus. Portanto, igreja, olhem para os seus oficiais e imitem seus oficiais, porque os seus oficiais são homens comprometidos. É muito sério. E esse é o chamado para cada um de nós. Mas, meus irmãos, isso vai além. Isso envolve cada crente. Esse chamado envolve cada um de nós envolvido na vida da igreja. Você que é um cristão mais experiente, mais experimentado, os novos convertidos olham para você. Os adolescentes da igreja olham para você que já é membro há 10, 15, 20 anos. Os jovens, as crianças olham para os adultos esperando ver neles referências de cristãos. E o que as crianças da igreja veem, o que os nossos adolescentes podem absorver, aprender com o seu testemunho, meu irmão, minha irmã, a ponto das nossas menininhas crescerem dizendo, eu quero ser uma mulher cristã, santificada, consagrada, como é a irmã fulana de tal. Dos nossos pequeninos meninos crescerem e dizer, eu quero ser um homem conforme aquele irmão lá da igreja. Porque, como eu disse, tem a questão principal dos líderes, mas todos nós temos a função de exercermos essa influência, essa boa influência. Você, membro da igreja há 5, 10, 15, 20 anos, o que os novos convertidos têm aprendido com você? Um novo convertido que chega e se aproxima de você, ele tem aprendido a falar bem da igreja ou tem aprendido sobre maledicência? Falar mal dos oficiais, falar mal dos irmãos, das irmãs? Um novo convertido que se aproxima de você, ele tem aprendido a ser uma pessoa dedicada,
a ser alguém que cumpre seus horários, que cumpre seus compromissos, que se faz presente nas programações da igreja, ou não, ele vê em você um crente mais velho, uma pessoa relaxada, e ele diz: se esse aqui já é crente há 15 anos e ele é desse jeito, eu vou imitá-lo do jeito que ele é, e eu vou ser um crente do jeito que ele é. Você que já é crente de longa data, qual tem sido a sua influência, o seu testemunho para a nossa meninada, para a nossa garotada, na reverência, no testemunho, no falar, no andar, no comprometimento, no engajamento? Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. O que dizer da imitação saindo da igreja e indo para a família? Como disse o pastor Shed, meu pai nunca me precisou me mandar orar, porque eu sempre o vi orando e eu imitei o meu pai. Se os seus filhos forem te imitar, seus filhos serão cristãos que leem a Bíblia e que oram. Se as nossas crianças forem olhar para o nosso procedimento, elas serão cristãs comprometidas, porque enxergam no pai e na mãe que têm servos de Jesus, que vivem a vida cristã. Homens, suas filhas, ao olharem para vocês, ao olharem para nós, elas verão homens virtuosos que espelharão o tipo de marido que elas vão procurar no futuro. Mulheres, seus filhos, meninos, ao olhar para vocês, as virtudes de vocês, vão procurar esposas virtuosas, cristãs, consagradas, comprometidas como vocês são. Minhas irmãs, as suas filhas têm experimentado em você e no seu testemunho uma feminilidade bíblica de uma mulher consagrada, de oração, sábia, que tem edificado a sua casa, a ponto de poder olhar e dizer: eu quero ser uma mulher igual a minha mãe, que honra o Senhor Jesus, que honra o meu pai, uma mulher que não é maledicente, uma mulher que não é destemperada, uma mulher que é moderada pelo poder do Espírito Santo. Rapazes, homens, os seus filhos, meninos, ao olharem para vocês, eles desfrutam do privilégio de enxergar pais, maridos, nos quais eles possam se espelhar para criar as suas famílias dentro em pouco no futuro. Meus irmãos, se os seus filhos crescerem comprometidos com a igreja e com o reino de Deus, na medida que hoje vocês são, se eles imitarem vocês como cristãos, que tipo de igreja nós teremos nos próximos 20 anos? Se o seu filho for um dizimista como você é dizimista, se os nossos filhos orarem como nós oramos, se as nossas filhas lerem a Bíblia como nós lemos, se eles frequentarem a igreja com a intensidade, com a regularidade que nós frequentamos, que tipo de igreja nós teremos no futuro? Porque, meus irmãos, se os seus filhos estão sendo criados num lar onde tudo está na frente da agenda em relação ao reino de Deus, não espere que seus filhos sejam comprometidos com o reino de Deus. Se eles não são trazidos para a casa do Senhor, se eles não são induzidos a uma vida consagrada, não espere que isso vá acontecer de maneira miraculosa. Pode acontecer, mas como o próprio nome diz, é milagre. Porque quando o Senhor usou Paulo para nos falar sobre esse caráter da imitação, é porque a gente está sempre observando um ao outro e exercendo influência um sobre o outro. Se
seu filho, sua filha, as crianças que nós estamos criando serão espelhos nossos. Voltando a alguns assuntos que eu falei, se você sempre chegar atrasado, não espere pontualidade dos seus filhos. Se você passa 3, 4 domingos sem vir na igreja, não espere que seus filhos vão levar o reino de Deus a sério. Se você nunca levou a sua vida devocional a sério, olha, dificilmente os seus filhos vão levar a vida devocional deles a sério. Se você não é um homem comprometido com Jesus, se você não é uma mulher comprometida com Jesus, a quem nossos filhos vão imitar? Aos youtubers de Minecraft que eles assistem? Aos tiktokers com suas dancinhas ridículas que eles passam o dia assistindo? Eles vão imitar seus professores ateus que negam a fé? Eles vão imitar os seus amigos perversos e pervertidos da escola, da faculdade, que não têm compromisso com Jesus e que vão exercer uma influência para afastá-los de Jesus? Eles vão se inspirar nos personagens da ficção, nos super-heróis, nas heroínas, nas mulheres das séries que eles assistem, dos livros que eles leem, dos mangás, dos animes. Porque se nós não formos a referência, se nós não formos o padrão, se nós não formos alvo de imitação, se nós não exalarmos o bom perfume de Cristo, se nós não formos o exemplo da dedicação, da piedade, da oração, da leitura da palavra, os nossos filhos vão imitar o pior de nós e vão ser influenciados por qualquer coisa que os afastem de Deus. Se os líderes da igreja não se comprometerem com o reino, não se comprometerem com a igreja local, não vestirem a camisa da igreja, não dá para ficar esperando que os membros comuns façam isso. Se o pai não leva o reino de Deus a sério, não dá para esperar que o filho seja assim. Se os crentes maduros não são exemplo a ser seguido, não esperemos que os novos convertidos cresçam sem ter uma boa influência ao lado deles. Eles vão olhar para o lado e dizer: olha, para eu crescer espiritualmente eu vou ter que ir para outra igreja, porque nessa aqui não tem ninguém maduro para me ensinar. Ou ele vai desviar e vai abandonar a fé, porque ele olha para nós, para o nosso testemunho, para a nossa vida e fala: aqui não tem ninguém comprometido, se a fé é isso aqui, então eu vou abandonar. Que tipo de influência você é? Que tipo de líderes essa igreja tem? Nós precisamos pensar sobre isso. E eu queria te fazer um desafio. Não pense em ninguém a não ser em si mesmo agora. Porque quando eu falei aqui, presbítero isso, diácono aquilo, pode ser que seja no seu coração, falou, é verdade. Tem o presbítero fulano, tem o diácono Beltrano. Quando eu falei aqui dos lares e dos pais que não dão testemunho, pode ser que você já mirou a sua bazuca na direção de alguma família e disse, é verdade, está ali um pai que misericórdia, está ali uma mãe que só Deus na causa. Eu queria que você mirasse a sua bazuca em si mesmo agora. E pensasse seriamente que tipo de influência você é. Se você tem sido alguém a ser imitado.
Se as pessoas falarem mal da vida dos outros do tanto que você fala, se as pessoas reclamarem e forem maledicentes o quanto você fala, se as pessoas forem descompromissadas ou compromissadas o quanto você é compromissado ou descompromissado, se as pessoas forem fiéis a Jesus o quanto você é ou o quanto você não é, se fosse você a dizer essas palavras: me imitem na proporção que eu imito Jesus. Se fôssemos nós, que tipo de igreja nós teríamos? Pense em si mesmo e pense em se ao invés de um Maicon tivesse 200 Maicon na sexta igreja, sendo crente do jeito que eu sou, lendo a Bíblia do jeito que eu leio, orando do jeito que eu oro, com o nível de comprometimento com Jesus que eu tenho, o tipo de pai que eu sou, o tipo de marido que eu sou, o tipo de filho que eu sou. Se essa igreja tivesse dezenas de cópias minhas, que tipo de igreja seria a sexta igreja? Se a sexta igreja tivesse uns 10, 15, 20, 30 iguais a você, que tipo de igreja nós seríamos? E aí você vai identificar que tipo de influência você é. Se os seus filhos forem te imitar, se as suas filhas forem te imitar, que tipo de cristãos a sexta igreja terá daqui a 20 anos? Quem serão os nossos presbíteros e diáconos daqui a 30 anos? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Faz essa oração, o Ministério de Louvor posicione-se aqui à frente. Senhor, nós queremos mirar em Jesus, olhar para Ele, o autor e consumador da fé, e imitá-lo. Ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a copiar Jesus na nossa vida, que possamos extrair do caráter dEle, do temperamento dEle, das palavras dEle, das ações dEle, o melhor para nós, para nos tornarmos cristãos que de fato se parecem com Jesus. E à medida que nos parecemos com Ele, podermos dizer aos outros: me imitem à medida que eu tenho imitado. Dizer para os meus filhos: aprendam a ser cristãos com o papai, com a mamãe. De dizer para os crentes da igreja: venham andar lado a lado comigo, porque eu tenho algo a te ensinar. Que nós sejamos padrão no procedimento, na oração, na palavra, na seriedade, no compromisso, e que nós possamos sair daqui com um desejo real e sincero de nos parecermos mais com Jesus, de pensarmos que para essa igreja continuar fiel ao Senhor, para essa igreja continuar crescendo, para ela continuar sendo relevante para a nossa vida, para a sociedade, para as pessoas que aqui pisam, nós precisamos nos comprometer. Nós precisamos ser uma influência na nossa casa, para os novos crentes, nessa igreja e no mundo. Gente que imita Jesus, que vive para Jesus e que discipula com as palavras e discipula com a vida. Pequenos cristos, formando mais novos discípulos para serem também parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração e nós fazemos no nome dele. Irmãos queridos, vão em paz, que a graça, o amor
e a comunhão do Deus triuno seja e permaneça sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém e amém.